Muito bem, chegamos então na quarta questão, testes de avaliação, funções, proposto pelo autor, tá? A questão é, como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico f? E aí tem o item A, B e C. Pelo que eu pude entender, o autor basicamente quer que nós lembremos os conceitos de função, o que os coeficientes das funções fazem quando aplicado em uma função. E ele coloca nos itens f de x, ele não especifica qual f de x, então fica genérico. Então a gente pode usar qualquer f de x, qualquer função, só para que nós possamos entender os coeficientes agem. Tá bem? Então, nós vamos utilizar uma função mais básica, que é mais simples que nós possamos usar, que é a função f de x é igual a x, ou uma reta x. Essa função f de x igual a x vai nos dar esse gráfico aqui. Esse gráfico aproximadamente, na verdade, tá? Então, se qualquer valor de x, o f de x vai corresponder em similaridade. Então, se aqui for 1, aqui será 1. Se aqui for 2, aqui será 2. Se o x for menos 2, o y também será menos 2. Ok? Bom, ele está pedindo aqui no A menos f de x. Ou seja, quando o x for 1, o f de x será menos 1. Se o x for 2, o f de x será menos 2. Certo? Então, nós teremos um gráfico de menos f de x parecido com isso aqui. Então, aqui nós temos fx e aqui nós temos menos fx. Então, como esse gráfico pode ser obtido? Então, observe que menos f de x é simétrico em relação a f de x. Então, os pontos são simétricos. Ok? Tanto do lado de cá, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Vamos dar uma olhada melhor no gráfico mais bem feito, né? Porque desenhando talvez fique meio complicado da gente estudar. Então vamos montar esse gráfico melhor para a gente entender isso aí, tá? Então aqui está o gráfico f de x igual a x, ok? Bom, vamos colocar então menos f de x ou menos x. Aqui está o gráfico menos f de x. Então, vocês podem observar que os pontos estão completamente simétricos. Menos 4, aqui fica 4. 6, aqui fica menos 6. 2, aqui fica menos 2. Ou seja, o gráfico da função menos f de x, ele é simétrico. Em relação ao eixo x. Tá bem? Vamos ver a letra B. Aqui na letra B nós temos y igual a 2f de x menos 1. Lembrando que nós estamos adotando o f de x como sendo x, tá? Bom, vamos fazer primeiro a análise desse primeiro elemento da expressão, 2f de x. Então, toda vida que o x assumir um valor, nós vamos duplicar o valor para que possa ser 2f de x. Então, se antes
quando x era 1, o y também era 1, de acordo com fx igual a x, agora, usando esse termo, se x é 1, y vai assumir 2. Certo? Se antes o x era menos 1 e o y também era menos 1, agora y vai valer menos 2. Nós estamos dobrando, certo? Então, esses são os novos 2 pontos. O que é que a gente tem? Temos essa reta aqui. O que é que a gente pode concluir, então, olhando para essa reta em comparação com fx e x original? A gente percebe que o valor de y ele está subindo muito mais rápido do que subia antes. Então, o valor de y, aqui é desculpa, esqueci de colocar. Então, o valor de y ele está aumentando ou diminuindo, né, mais rápido do que a forma original por causa do 2. Então, ele está aumentando em fator 2 o seu valor. Ou seja, a gente pode dizer que ele está expandindo em um fator 2. Ok. Em seguida, nós vamos tirar 1. Vamos fazer menos 1. Então, se no ponto antes era 1, 2, nós vamos tirar 1, vai ficar ponto 1, 1. Vai ficar aqui. Certo? Se antes era o ponto menos 1, menos 2, e nós vamos tirar 1, ele passa a ser menos 1, menos 3. Então, a nossa reta vai passar a ser essa aqui. Observa que ela está passando aqui em menos 1. Tá? Então, com menos 1, a nossa reta 2fx, ela se desloca verticalmente em uma unidade e se desloca para baixo. Então, ela estava passando antes em 0, agora ela está passando em menos 1. Então, ela se deslocou verticalmente em uma unidade. O gráfico pode estar meio confuso, então vamos dar uma olhada no gráfico mais bem elaborado para vermos isso daí. Vamos lá. Aqui está o fx original. Vamos fazer 2fx, que na verdade é 2x. Então, aqui está, de acordo com o que a gente desenhou, o valor duplicando, certo? Agora vamos fazer 2x menos 1. Vamos lá. 2x menos 1. Aqui ela se deslocou de modo que ela desce verticalmente em uma unidade. Está passando agora aqui. Ela passava em 0, agora está passando em menos 1.
Então ela desce verticalmente, ela se desloca verticalmente para baixo em uma unidade. Ok? Vamos para a letra C. Muito bem, aqui no item C, então, nós temos y igual a f de x menos 3 mais 2. Continuamos trabalhando com f de x igual a x, tá? Bom, vamos lá. Se antes nós tínhamos aqui 1x valendo 1, o y também valia 1, certo? Como agora é x menos 3, olhando só esse elemento aqui, então se ele era 1, agora ele passa a ser 1 menos 3, ou seja, ele passa a ser mais ou menos por aqui, menos 2. Então, para x igual a 1, ele passa a ser menos 2. Quando o x era menos 1, o y também era menos 1. Como agora é x menos 3, ele passa a ser menos 1 menos 3. Ele passa a ser menos 4. Então, vai dar mais ou menos por aqui. Então, passa a ser mais ou menos isso aqui. Certo? Até cruzar em zero. Então, o que esse menos 3 aqui está representando é que a nossa função ela é deslocada para a direita em 3 unidades. Direita em 3 unidades. Muito bem. E depois de deslocado à direita em 3 unidades, é acrescentado 2. Então, se era menos 2, é acrescentado 2. Se era menos 4, desculpa. Então, se era menos 4, passa a valer menos 2. Então, ela vem para cá. Certo? Se era menos 2, acrescentar de 2 passa a ser 0. Então, agora a nossa função vai ficar mais ou menos aqui. Desculpa o desenho mal feito, tá, gente? Então, esse 2 está representando que ela é deslocada verticalmente para cima em 2 unidades. Tá? Vamos dar uma olhada melhor no gráfico. Esse nosso gráfico aqui desenhado à mão, ele não é perfeito. Então vamos tentar dar uma olhada lá no nosso gráfico para ver isso acontecer melhor. Então nós temos nosso gráfico f de x. Vamos colocar então o primeiro elemento que é f de x menos 3. Então vocês podem ver, ele se deslocou para a direita em 3 unidades, de 0 até 3. Certo? Agora vamos colocar x menos 3 mais 2, de acordo com a função que nós buscamos lá. Então vamos lá. X menos 3
mais 2. E aqui está a nossa função. Veja, primeiro ela foi deslocada para a direita em 3 unidades com menos 3, x menos 3. Depois ela foi deslocada para cima verticalmente em 2 unidades, graças a esse mais 2 aqui. Ok? Valeu, então a gente se vê na próxima questão. Até lá.